Fala galerinha, professor Manuel aqui falando para vocês, trazendo para vocês agora mais questões da Banca EGEDUC, ela que está responsável pelo concurso público da cidade de Surubim. Então vamos lá, diretamente para a questão. A questão 1, uma questão muito simples, mas que a gente tem que prestar atenção. Ela diz o seguinte: na cidade há um rio, o rio corta o município ao meio. E ela continua dizendo: o artigo 1 representa um ser de qualquer espécie, enquanto o O representa um ser já mencionado, portanto específico. Uma questão bem simples, trabalhando apenas os artigos. Ela quer, pessoal, que você identifique o que são os artigos definidos e o que são os artigos indefinidos e se eles realmente estão exercendo a posição correta nessa frase. Vamos analisar. Quando ele diz assim: na cidade há um rio, esse um, de acordo com a questão, representa um ser de qualquer espécie. Está correto, porque ele é um artigo indefinido. Só lembrando, os artigos indefinidos são uma, umas ou uns. Tá certo? Então, os artigos definidos, indefinidos, são esses daí. E o O, pessoal, ele pergunta para você se ele realmente é um artigo definido. E pergunta se ele está especificado. Sim. E quando ele diz assim, o rio corta o município ao meio, eu sei de qual rio ele está falando. Por isso, a palavra rio está sendo determinada pelo artigo, porque o artigo ele determina qual gênero pertence à palavra que vem em seguida e define também se é um objeto específico ou não. E nesse caso, sim, é um objeto específico porque eu tenho um artigo definido o, tá? Lembrando que os artigos definidos são o, a, os e as. A próxima questão, ela vai falar agora sobre literatura, para vocês verem que a literatura é importantíssima para concurso público. Ela diz o seguinte: Morte e Vida Severina, do poeta João Cabral de Melo Neto, é um poema narrativo que conta a história de Severino, saindo do sertão em busca de vida digna no litoral pernambucano, mas que encontra no caminho morte e sofrimento. Questão de literatura, novamente a Banca EGEDUC, lembrando que ela trabalha com verdadeiro e falso, e ele pergunta: tudo isso sobre esse autor e sobre essa obra é verdadeiro? Vamos relembrar. Morte e Vida Severina, pessoal, sim, pertence ao poeta João Cabral de Melo Neto e sim, a sua temática foi representar o sertão pernambucano, mostrando as dificuldades que as pessoas que moram nessa região enfrentam. Então essa questão está correta, uma questão simples de literatura, inclusive tem um curta, pessoal, sobre essa história, sobre esse livro, que é bem interessante. Vocês que vão fazer concurso público e nem outros vestibulares, darem uma olhadinha, tá certo? E a última questão, pessoal, ela diz o seguinte: Senhora, de Machado de Assis, Memórias Póstumas e Brás Cubas, de José de Alencar, e O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, representam obras, respectivamente, do romantismo, do realismo e do naturalismo. Pessoal, cuidado! Memórias Póstumas de Brás Cubas não é de José de Alencar, e sim de Machado de Assis. E Senhora, que a questão diz que é de Machado de Assis, não pertence a ele, é de José de Alencar. Tem essa pegadinha aí, então a questão é falsa. Elas representam sim, tá? Senhora realmente é do romantismo, Memórias Póstumas é realmente do realismo, mas, apesar das escolas literárias estarem corretas, os autores não são esses. É uma inversão que aconteceu aí, tá certo? Então preste atenção na próxima. Por hoje é só, professor Manuel aqui falando com vocês. Uma boa sorte, tchau, tchau.